Vinícius Lameira, promotor de justiça no Rio de Janeiro, mestre em Direito Público Internacional com ênfase em meio ambiente pela Universidade de Melbourne, na Austrália, professor de Direito Ambiental da Escola do Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro e integrante do Grupo de Trabalho de Saneamento e Segurança Hídrica, Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Também um desafio, né? Me colocaram numa situação muito difícil de ser o último para falar depois de um painel tão sensacional e com pessoas profissionais que conhecem bem a região. Bom, eu estou aqui representando a Abrampa, que é a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público Ambiental. Queria falar rapidamente e apresentar a Abrampa, porque não sei se todos estão familiarizados com a nossa associação, e depois disso eu vou falar um pouquinho sobre a nota técnica que nós fizemos em conjunto com o IPAM. É uma nota técnica que soma forças aos esforços, né, de combate ao desmatamento ilegal, onde nós orientamos promotores e também queremos que esse documento sirva para membros do Judiciário e da AGU sobre a quantificação dos gases de efeito estufa emitidos em razão do desmatamento ilegal. Inserir essa questão climática nas nossas ações de reparação de dano. Bom, a Abrampa ela é uma associação nacional, congrega membros do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas e também do Ministério Público do Trabalho. Somos todos voluntários, temos membros em todas as regiões e todos os biomas do Brasil e atuamos no suporte aos promotores de justiça. A ideia da Abrampa é justamente somar forças e produzir material que auxilie os promotores no desempenho das suas atividades. Tá? Hoje em dia nós temos alguns projetos em andamento relacionados a mudanças climáticas, tráfico de animais silvestres, defesa da paisagem e combate ao desmatamento. Nós tivemos a nossa reunião de definição de estratégia esse ano e a preocupação da Abrampa é grande com as mudanças climáticas e principalmente com o desmatamento. Estamos no Brasil, não tem como falar de mudanças climáticas sem falar sobre desmatamento. Trazendo para a nossa região, para a região amazônica, entre 2021 e 2023, a Abrampa fez um trabalho aqui, um projeto que durou 2 anos, de auxiliar os promotores da região. Então, a gente desempenhou atividades verificando a estrutura desses promotores e fazendo gestão junto aos ministérios públicos para que melhorassem a estrutura dos colegas que trabalham aqui na região. Bom, falando sobre o desmatamento ilegal, primeiramente, o Ministério Público ele já tem uma atuação histórica no combate ao desmatamento, no ajuizamento de ações civis públicas de reparação desses danos ambientais, na celebração de termos de ajustamento de conduta e na persecução criminal. Então, nós sempre atuamos para combater desmatamentos ilegais em unidades de conservação, reserva legal, área de preservação permanente, inclusive supressão ilegal de vegetação nativa. E isso se valendo de um avançado sistema de reparação do dano ambiental. No Brasil, nós temos, sim, um sistema de reparação ambiental que é muito avançado. Agora, é evidente que existe uma lacuna entre o que a natureza requer, o que a lei garante e o que nós conseguimos oferecer, garantir como instituições, como sociedade civil, como cidadãos planetários. Mas nós temos um sistema bom. E eu queria ressalvar que um desses princípios que norteiam a reparação dos danos ambientais é esse princípio da reparação integral. Uma vez degradado, o meio ambiente ele deve ser integralmente restaurado. Por isso que nós podemos pedir, nas ações de reparação de dano decorrente de desmatamento ilegal, a restauração, inclusive é um princípio específico da restauração integral, pagamento em dinheiro, medidas compensatórias e, inclusive, ressarcimento pelos danos interinos, ou seja, aquela perda de serviços ambientais durante o lapso temporal que medeia a ocorrência da degradação e a restauração daquele ecossistema degradado. Porém, como ficou o dano climático? O dano climático não vinha sendo debatido nas ações civis públicas. Eu queria dizer que, graças ao trabalho aqui dos nossos colegas do Ministério Público Federal da região amazônica, o dano climático passa a ser inserido nas ações civis públicas. E, nesse ponto, nossos colegas aqui foram grandes inspiradores da Abrampa para que a gente se debruçasse sobre esse esforço de inserção do dano climático nas nossas ações civis públicas. E daí, o IPAM, parceiro essencial na elaboração desse trabalho, nos
num trabalho somando forças de parceria, a gente faz essa nota técnica que possui elucidações técnicas e jurídicas, demonstrando que é obrigatório a inserção do dano climático nas ações de reparação de dano. Por que é importante uma nota técnica? A gente ainda tem muitas mentes e corações a conquistar. Eu vou falar um monte de coisa que é muito óbvia para todo mundo que está aqui, mas não é óbvia, principalmente no Ministério Público, no Poder Judiciário. Eu tenho a minha colega aqui do CNJ que está no Judiciário. Eu falo tranquilamente para vocês, eu tenho vários amigos, juízes e promotores que são negacionistas, que não acreditam em mudanças climáticas, não acreditam na contribuição antropogênica para o aumento da concentração de gases de efeito estufa. Então, nós da Abrampa, que evidentemente nos somamos à ciência já consensual, nós estamos desenvolvendo esse trabalho para que essa nota técnica seja disseminada em todos os ministérios públicos. Queremos fazer evento levando ao Judiciário também. Deixei de registrar aqui, mas a Advocacia Geral da União também vem fazendo um trabalho muito interessante de inserção do dano climático nas ações civis públicas. Alcilene, me ajuda com o tempo, tá? Quando faltar 1 minuto, pode me avisar, por favor. Bom, a urgência. Então, como é que está estruturada essa nota técnica? Eu vou falar brevemente os principais pontos da nota técnica e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais na parte de perguntas. Primeiro, a questão da urgência da ação climática e o foco no desmatamento legal. Nada disso aqui é novidade para quem está aqui nessa sala, com certeza. A gente tem um consenso científico sobre a mudança climática e o aquecimento global ser resultado de atividades antropogênicas. Desmatamento é a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Lógico que o problema do desmatamento não é só a emissão de gases de efeito estufa, mas também impactos negativos sobre biodiversidade, processos ecológicos essenciais. As consequências da crise climática também são muito evidentes. Nós temos não só os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mas os acontecimentos reais que estão acontecendo aqui para a gente. Eu acabei colocando essa foto aqui porque semana passada eu fui num evento lá em Porto Alegre e com muita felicidade eu consegui testemunhar que Porto Alegre está se reerguendo. Mas lá é um grande exemplo do que a gente vem sofrendo. As estiagens históricas, eu tive num evento em Rondônia, também pude testemunhar os cientistas, a academia de Rondônia falando sobre o problema da estiagem. Então, tudo isso daqui é muito evidente. Então, nós temos um capítulo em que a gente deixa isso muito evidente, com informações da ciência, da comunidade científica, da academia, para que auxilie os promotores que vão manejar essas ações civis públicas. Bom, um outro capítulo, a gente fala sobre a base jurídica para a quantificação do dano climático, né? Por que o nosso sistema jurídico ele ampara esse pedido de indenização dos danos climáticos? Não vou falar sobre tudo isso aqui, mas o fundamental é utilizar também a linguagem dos direitos fundamentais nessas nossas ações. Porque quando a gente utiliza a linguagem dos direitos fundamentais, a gente impõe ao poder público que haja. E se o poder público não agir, nós podemos nos valer, o Poder Judiciário tem essa autoridade de intervir e determinar uma ação aos poderes públicos. Então, o principal é o artigo 225 da Constituição. É o coração do direito ambiental brasileiro, garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente não pode falar num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sem falar num sistema climático estável. O sistema climático estável ele é um componente indissociável do meio ambiente e, portanto, ele está inserido assim nessa cláusula constitucional. Além disso, eu trago aqui, a nota técnica também fala sobre esse regime jurídico de reparação do dano ambiental, e eu cito só aqui essa resolução CNJ. Foi uma contribuição muito significativa do CNJ, né, um protocolo de julgamento de ações ambientais, que recomenda aos juízes que, quando decidirem questões relacionadas a dano ambiental, também se manifestem sobre o dano ao sistema climático. A nota técnica também nos auxilia a estabelecer esse nexo causal entre desmatamento e emissões de gases de efeito, e isso é importante, principalmente quando a gente estiver falando de uma ação de reparação de danos ambientais. Eu quero só destacar que recentemente foi editada a Lei 14.904, que fala das diretrizes gerais para os planos de adaptação
de estados e municípios. E esse artigo 5º, parágrafo 3º, é muito importante, porque ele traz os relatórios do IPCC como um marco científico, como um marco referencial científico, ou seja, o poder público, ao elaborar suas políticas públicas, deve levar em conta os relatórios do IPCC. Então, esses relatórios do IPCC, numa demanda judicial, eles podem configurar esse nexo causal entre o desmatamento, aumento das emissões de gases de efeito estufa e os danos ao nosso sistema climático. Aí temos um capítulo sobre valoração da dimensão climática do dano ambiental, onde também se explica que hoje é muito tranquilo pela ciência quantificar as emissões de gases de efeito estufa decorrentes de um desmatamento. Temos algumas explicações ali sobre os diferentes métodos de precificação do carbono e temos alguns exemplos, porque hoje em dia a gente tem metodologias distintas para a precificação desse carbono e temos ações civis públicas utilizando, ora, a metodologia da OCDE, que é o custo social do carbono, ora, utilizando a metodologia que nós aderimos ao entendimento do IPAM, que seria a utilização do Fundo Clima. Tá? Depois a gente tem a parte de como se quantifica esse dano climático. Isso daqui é muito importante para as equipes técnicas dos ministérios públicos, porque a ideia é que essa nota técnica seja distribuída entre os ministérios públicos e aí as equipes técnicas, por si só, consigam já fazer essa quantificação e encaminhar um relatório pronto para o promotor de justiça para que ele possa ajuizar essa ação civil pública. Então, ali tem as explicações do porquê se adere à calculadora de carbono do IPAM, por que se adere à sugestão de utilização do valor relacionado ao Fundo Amazônia, esse passo a passo simplificado destinado a nossas equipes técnicas. E lembrando que essa identificação de área desmatada por sensoriamento remoto e informações obtidas por satélite já é admitida pacificamente entre o Superior Tribunal de Justiça. E concluímos na nota técnica com algumas recomendações. Primeiro, reforçar para os promotores a necessidade de quantificar e precificar os danos climáticos nas ações de reparação por dano ambiental, em razão da supressão ilegal de vegetação, é disso que estamos tratando. Pedimos aos promotores que utilizem a calculadora do IPAM, tá, para que esses pedidos sejam padronizados e para que a gente consiga, a partir disso, ter decisões igualmente padronizadas. Incluir essa quantificação do dano climático, não só nos nossos acordos extrajudiciais, como também nos processos criminais. É possível que se faça acordo em processo criminal para a reparação do dano e, portanto, pretendemos que também nas ações criminais se insira essa quantificação do dano climático. E terminamos com a última recomendação, que o Ministério do Meio Ambiente desenvolva um referencial oficial de cálculo do carbono, tá, emitido em razão dessa supressão ilegal de vegetação, mas que também considere danos ecológicos, danos sociais e danos intergeracionais. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.